Beleza, pessoal. Hoje estamos aqui no UziCast. O primeiro episódio para começar a falar de tecnologia, né? Resolvemos fazer esse momento aí de tecnologia com vocês para esclarecer dúvidas, esclarecer sobre novas tecnologias, falar sobre novas tendências de mercado. E a Uzi Telecom hoje agradece aqui a presença dessa celebridade aí da criptomoeda, do Bitcoin, que é o Renato Amoedo, conhecido popularmente como Renato 38, né? Isso aí, saudações, meu irmão. Uma honra estar com você, viu? Você, putz, é fenomenal. Não tenho palavras para agradecer. Você estar aqui hoje, isso pra gente é muito bom, né? E assim, queria que você deixasse sua saudação inicial aí pra galera, se apresentasse um pouco aí pra quem não te conhece. Jogue duro. Meu nome é Renato, sou perito criminal. Durante 17 anos eu servia civil, né? Recolhendo defunto. E eu descobri o Bitcoin em 2015. Um pouco antes disso aí eu estudei bastante, fiz carreira acadêmica de verdade. Eu graduei por extraordinário aproveitamento. Eu fui o primeiro no Brasil no ENAD, fiz carreira acadêmica, estudei fora, tive bolsa, fiz doutorado. E depois de estudar bastante direito, economia e várias matérias, eu cheguei à conclusão de que there's no time for us, there's no place for us. Que o jogo é fraudado, que não vale a pena ser honesto nesse sistema. E se a gente quiser obter progresso honestamente, a gente tem que arranjar um outro sistema. Algumas pessoas mudam de sistema mudando de país. Mas você pode, em vez de você sair do país, apenas tirar o seu dinheiro do país. E eu aprendi que isso era possível existir em 2015 com Bitcoin. Bitcoin salvou minha saúde física, em grande parte minha saúde mental. Senão eu já teria me matado. Quando eu compreendi o que era guerra ao dinheiro, que o dinheiro físico ia deixar de existir. Pô, em 2015 isso não era tão claro quanto hoje, né? Você pergunta, é difícil o cara usar dinheiro físico mas, hoje. Assim, pra quem não entende o que é as tendências, né? Quando você não vê a tendência, só entende a tendência no final. E o jogo negativo, que a maioria das pessoas não entenderam. Que a inflação não é 5%, a inflação é 20%, que a inflação aumenta da base monetária, não é isso? Pra quem não entende Bitcoin como investimento, como uma poupança, e quer entender sobre as tendências de mercado, né? A gente sabe que agora vem o real digital, né? E como é que funciona essa questão da moeda digital? Como é que é para um leigo que não entende nada ter uma noção disso, cara? É isso. O Bitcoin não é uma plataforma, ele não é um programa. O Bitcoin é um protocolo, como o TCP/IP. É um sistema de consenso de comunicação. Se você obedecer aquelas regras que estão ali, que estão no white paper e no projeto do Bitcoin, no cliente do Bitcoin, você pode rodar dezenas de plataformas, como existem várias wallets diferentes. Mas, em termos muito simplificados, o Bitcoin inaugurou o conceito de blockchain. Inclusive, o Satoshi Nakamoto chamava de time chain, ele nem chamava de blockchain. O que significa isso? Tem um monte de computadores no mundo, que são nós. Quem quiser ser soberano mesmo, pode ter em seu computador todo o histórico do Bitcoin. Isso é um nó. E se você quiser disputar os novos Bitcoins, que se chama subsídio, e as FIIs, que são os pagamentos voluntários para você ter prioridade na fila de processamento, você pode botar uma máquina para fazer mineração. Mineração é uma etapa do processamento, da validação das transações. E a quantidade de pessoas querendo ser mineradores só faz aumentar. Inclusive, até 2, 3 anos atrás era dominado pela China. Quando a China fez um desses banhos, agora explodiu nos Estados Unidos, inclusive com diversas empresas abertas de bilhões, não é isso? Com Marathon, Mara, não sei o quê, não é isso? Inclusive nos Estados Unidos com o subsídio do painel solar, né, que você pode descontar tudo no imposto de renda, tem energia ociosa. Porra, no Texas lá, o cara não sabe o que faz com gás e vai fazer o quê? Vai soltar o gás? Não. É custo negativo. É capaz do cara ainda monetizar com o negócio de... Aqui em Salvador, o gás do lixo aqui gera crédito de carbono. Se você soltar o gás do lixo aqui, não gera mais negócio? Gera poluição. GDF Suez, não é isso? A empresa francesa, não é isso? Sim. Engie, que chama agora GDF Suez, não é isso? Do lixo de Salvador. Eles fazem crédito de carbono com gás do lixo, não é isso? Existe, inclusive, com energia solar, energia com custo negativo. E aqui no Brasil popularizou a energia solar, né? Então você tem a energia solar disponível, né, com financiamento, com crédito, e você pode estar com aquela sobra minerando e fazendo seu Bitcoin em casa sem problema nenhum. Mas para você minerar de uma maneira competitiva, você tem que ter acesso a
máquinas de última geração no Brasil, máquina caro ou barato? Máquina é caro, mas aí você pode também comprar sua máquina de repente ali no Paraguai, importada ali do Paraguai, conseguir. Trazer, tem muita gente que perde nesse esquema de descaminho aí. Não, mas agora, importar, eu falei descaminho. É isso, geralmente quem ganha dinheiro no Brasil minerando no computador dos outros, né, da empresa, com a energia da empresa, né? Porque geralmente, como é que você vai concorrer com um cara que tem dinheiro subsidiado, energia grátis ou subsidiada, máquina com baixíssimos custos, né, que tem vários países. Teve um cara, Marcelo Lopes, chegou a ser o quarto maior minerador do mundo, nunca minerou no Brasil, ele minerava no Paraguai, não é isso? Minerava no Paraguai, sim. Acho que tem aquele azul do Fusca que movimenta bastante lá no Paraguai, né? Azul do Fusca, o que é isso? Azul do Fusca é um cara que tem um canal e fala de Bitcoin. E o nome dele é Azul do Fusca. Eu acho que você conhecer ele lá. Azul do Fusca? Azul do Fusca. E mora no Paraguai. E ele tem uma empresa no Paraguai e hoje ele faz o quê? Ele vende máquina no Brasil, ASIC, né? Vende máquina no Brasil ou vende lá e aluga o espaço dele lá. Pois é, mas lá vai ser bem mais barato que aqui, né? Com certeza, a energia lá, o custo é outro e tal. Mas o cara que tem uma placa de vídeo ali, que às vezes nem Bitcoin, mas minerar uma outra moeda, depois trocar por Bitcoin, a depender do custo ali de máquina, de repente compensa. Aí tem que fazer conta, né? Rapaz, geralmente a mineração só vale a pena para o cara que vai fazer um investimento brutal. Tem um negócio das finanças que chama maldição do vencedor. Quando tem um leilão e você ganha o leilão, você é o otário do leilão, não é isso? Depende, né? Se você tá no leilão e ganhou, se você não tivesse ali, alguém compraria mais barato que você comprou, não é isso? Talvez. Porque você deu o último lance, o lance anterior teria sido fechado, não é isso ou não? Verdade. Quando você tá no leilão e você vence o leilão, você é o otário do leilão, não é isso? Você é o vencedor e o otário. Você pode ir até um limite, né? Isso. Se você deixa passar aquele limite. É tipo licitação também, né? Eu costumo dizer que política é uma palavra reciprocidade e economia é uma palavra escassez. Os recursos são limitados, né? E toda vez que você compra um recurso, o preço marginal daquela coisa aumenta, não é isso? Sim. Quando você começa a comprar algo, o preço daquilo aumenta. Exato. Uma empresa, vamos dizer que agora quer comprar $1 bilhão de Bitcoin. Se ela começar a comprar mercado, ela pode aumentar o preço do Bitcoin e empurrar. De maneira absurda. Sim. Agora, comprar máquina, não. Ela vai comprar fluxo de caixa em Bitcoin, não é isso? Sem interferir no preço. Sim. A mineração, ela serve a quem tem acesso privilegiado à energia elétrica barata, à internet barata e máquina barata e dinheiro subsidiado. Essas pessoas associadas a pessoas que querem entrar com uma quantidade muito grande de dinheiro sem querer impactar no preço imediatamente, não é isso? Exato. E internet barata com a Uzi, tá? Então, você não resolve a ASIC barato, não resolve energia elétrica barata, mas eu resolvo internet. Essa banda de internet de qualidade barata, não é isso? Exatamente. Mas resolve, só em Salvador e Lauro de Freitas, não é isso? Salvador, Lauro de Freitas, região metropolitana a gente atende também. Vocês vendem já em Camaçari onde? Vendemos em Camaçari inteira. Nessa orla toda? Na orla toda. No centro não? No centro também. Então, em Camaçari a gente atende empresas e atende provedores de internet. Porque a Uzi nasceu atendendo provedores de internet. E atende no atacado vários provedores de internet. B2B é melhor do que B2B, é menos processo, menos pepino. É menos tudo. Mas entramos no B2C 3 anos atrás aí, estamos aqui no B2C aqui em Lauro de Freitas e Salvador. Então, além do... Mas vocês vendem para condomínio ou vendem de casa em casa, qualquer casa? Depende do tipo de infraestrutura, depende de onde está seu cabeamento. Para condomínio. Exclusivamente a Uzi atende condomínio. O que... tem um bairro ali na Boca do Rio, que a gente atende parte do bairro. E agora estamos para lançar um novo projeto aqui na Linha Verde. Eu não vou falar por enquanto, que é surpresa, mas a gente vai estar atendendo aqui um novo bairro aqui. Esperem que... O cabeamento de vocês vai até onde? Itacimirim não, né? Morre aonde? Vai mais. Em Mata de São João, então. Você vende na Prado Forte. Um pouco mais. Chegamos ali até o... Embaçaí? Não, mais. Até o resort lá, o Costa do Sauípe, um pouquinho mais ali. É uma cidadezinha, esqueci. É um vilarejo ali, o Vila Sauípe. A população em Mata de São João, essa região aí, bicho, tá triplicando a cada 2, 3 anos. É uma coisa absurda, né? Sim. Os resorts aqui na Linha Verde a gente atende. Os caras estão terminando aquela Via Atlântica, né? Que vai ligar na praia, em Embaçaí, Prado Forte. Você já viu a obra lá? Não conheço essa obra ainda. O grande problema do Prado Forte é que só tem entrando na saída. Se tiver um carnaval, se tiver ali dentro, tiver um infarto, você vai morrer, não é isso? E os caras estão fazendo agora uma via pra você... Se não tiver dinheiro pra pegar um helicóptero, né? No meio da confusão, como é que você vai arranjar um helicóptero, contratar, não é isso? Não vai.
Não vai. Mas só se jogar no jet ski, né? Que também não tem onde encostar direito ali, né? Lancha talvez seja rápida para chegar. Mas, enfim, mas é difícil. Não tem tanta alternativa assim. Aí, falando um pouco da Uzi ainda, tem um móvel também. Então, nós temos o que a gente chama de MVNO, que é uma rede móvel virtual em cima da operadora Vivo e em cima da operadora TIM. Então, maravilhoso. Vocês vendem chip virtual para o cara fazer home? Vendemos o chip, o cara pode utilizar em qualquer lugar. Temos clientes em quase todos os estados do Brasil. Em quase todos não, em todos os estados do Brasil. O cara não tem número, tem um chip virtual que usa a internet. Não, tem um número. E usa a internet de escada, a porra toda. Usa a internet no celular normal, como e paga qualquer operador. Quanto é o esquema de vocês? A partir de R$ 49,90 a gente tem... pacote de telefonia. Tem pacote com telefonia limitada, SMS limitada, internet, eu acho que 10 GB nesse Mas a maioria dos clientes também em pessoa jurídica, que distribui uma porrada de celular para os clientes. Não, pessoa física. Maioria é pessoa física. Pessoa física. No cliente do móvel é pessoa física. A gente tem jurídica também, mas... Que loucura, você usa a infraestrutura do grande e consegue competir em preço com o cara. É aquilo que a gente fala, né? Você compra um cacho de banana lá na roça, você consegue comprar por um preço baixo. Legal. Não, você tem um contrato de roaming que deve ter um custo fixo e um variável, não é isso? E aí vai depender, inclusive o custo que você vai ter, vai depender do custo de uso que o cara der ao serviço, exatamente. Né? Existe uma média de utilização, por mais que as pessoas às vezes comprem planos altos, existe uma média de utilização por pessoa. De ligação, de tudo, de banda. Inclusive de internet também, existe uma média. Então, assim, se todo mundo usar 100%, é igual, por exemplo, a energia. Você tem ali, vamos imaginar, um disjuntor de 60 amperes dentro de casa. Se você usar 100%, o que vai acontecer? Aquele disjuntor desarma, passado dos 60 amperes ali. Se todo mundo na vizinhança usar até os 60%, os 60 amperes... A canela da rua vai cair. Vai cair a canela da rua. Entendeu? Então, assim, tudo é dimensionado para uma média. Então, valores de plano, tudo em todas as operadoras. Isso é padrão. É assim que funciona, é padrão. É padrão, é assim que funciona. E voltando aí ao Bitcoin, o que é que um usuário comum precisa fazer para adquirir o primeiro Bitcoin? Como é que ele pode ter uma noção disso melhor? Fala pra gente um pouquinho. No passado existiam sites chamados faucets. Você chegava lá e fazia uns cliques e no início mesmo dava 20 Bitcoin, depois dava 10, depois dava 5. Tinha faucets. Hoje em dia tem até jogo. Tem jogos, inclusive, que você baixa pra ganhar uns satoshis pra você jogar e tal, popularizar o jogo. Agora, se você quiser com menos trabalho mais rápido, tem várias empresas aí que você compra a partir de R$1 de Bitcoin. Tem essa BIPA, BIPA, se você quiser. Inclusive, você botar o código aí, Renato38, RENATO, o número 3, o número 8, eles te dão R$100 de cashback. Agora, olha, que bom. Eu conheço a BIPA e esses R$100 aí eu tô interessado nele. É isso. Como é que eles fazem uma gracinha dessa para aumentar a base de usuários. Mas tem várias empresas. Se você entrar no meu qualquer rede social minha, R38TAO, no X, no Instagram, qualquer uma das redes sociais, aí tem a listinha lá, você clica na bio, tem lá uma lista de um monte de empresas, qual é o benefício que dá com referral e tudo mais. Tem um montão. Tem exchanges nacionais, tem exchanges de fora, tem serviços aí que não exigem nenhuma documentação sua para adquirir, tem documentos que exigem. É isso. O Bitcoin, como tudo na vida, tem várias maneiras e várias vantagens, né? Tem alguns serviços como a BIPA que não cobra nada pelo saque e a taxa é mais alta, então vale a pena com valores menores. Tem outras corretoras que são projetadas, né, para atrair cliente com valor maior, né? Isso cobra uma FII menor, mais baixa e uma taxa de saque alta, né? Isso tem que ver, cada um tem seu modelo de negócio, né? Por isso que você consegue, usando a infraestrutura da Vivo dos caras, competir com eles, né? Isso que é outro produto, outro objetivo, outro cliente. É outro produto. Por exemplo, os nossos usuários têm acesso ao Globoplay e a gente vende no mesmo preço, mas a gente consegue remunerar. Ou alguns usuários. Vocês botam aplicativo de música também? A Tindar, a Deezer, não sei o quê, não é isso? Sim. A gente faz a mesma coisa. A gente agora terminou de fechar uma parceria com a Sky e os clientes vão poder, a partir do mês de setembro, ter acesso. A gente está em setembro, a gente está agora em agosto de 2024. A partir de setembro de 2024, nós temos aí acesso ao Sky Plus. Então, nosso cliente vai ter acesso a Sky Plus. Eu nem sabia que existia Sky, bicho.
E com mais de 100 canais e tal. Pagando 40 conto, não. Isso é 40 conto da internet do celular. Do celular. O Sky depende do plano. Depende do tamanho do condomínio, né? Isso da banda, né? Exatamente. Depende de cada plano e aí tem tem o que pode acessar ou não. Mas é muito interessante. Então, assim, as empresas de menor porte como a nossa, ela consegue ter acesso aí a aplicativos, a produtos e disponibilizar para o usuário, às vezes sendo mais competitiva e podendo dar, e dando na verdade, não é nem podendo, dando um suporte mais presente ao usuário. Então assim, como a gente tem mais de 18, 20 mil provedores no Brasil que fazem as mesmas coisas, né? E colocam ali produtos para o usuário final. Por isso que as empresas maiores elas estão derretendo, né, e perdendo base, porque o menor está presente mais na vida do cliente no dia a dia. Sabe que tipo de arquivo que tem que ter no cache naquela região, como é que chega a fiação em cada lugar, cada condomínio, que tipo de cabo chega em cada lugar, né? Exato. Cada síndico tem sua particularidade, cada condomínio tem sua particularidade, né? Cada local tem ali suas peculiaridades e você precisa estar ali para aprender, para entender as necessidades daquele público e poder ofertar um produto que seja interessante. Isso que loucura, né? Antigamente a gente achava que a automação ia destruir os trabalhadores braçais, né? Que ia acabar com o motorista, que ia acabar com atendente, que ia acabar com frentista de posto de gasolina. Agora a automação está destruindo com engenheiro, médico e advogado. E esse cara que vai instalar o cabo e não sei onde, não sei o que, fazer a manutenção física das coisas, vai demorar décadas ou gerações para ser substituído por um robô, né? Vai. Como é que você vai automatizar? Onde é que sobe o cabo? Onde é que tubulação, fio, soluções que o cara tem que dar de gambiarra, que é totalmente fora de padrão, né? Não tem, porque quando a gente fala assim em Wi-Fi, 5G, a gente se falou muito agora se está se falando pouco do 5G, mas se falou muito do 5G, as pessoas, o 5G vai mudar tudo, não sei o que, vai explodir. Não vai, do 3 pro 4G foi um avanço absurdo de banda, não é isso? Se avançou, o problema nosso do Brasil é a questão de infraestrutura do Brasil, as legislações em cada município, em cada local. Além disso, a questão do custo. Você imagina que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vivo nos Estados Unidos e utilizo 5G nos Estados Unidos. É uma maravilha. O tempo inteiro funciona em tudo quanto é lugar. Você já saí de um estado para o outro sem ter branco nenhum. Eu fazendo videoconferência, entendeu? E sem interrupção. Não, aqui se a gente for para próximo município aqui, meu irmão. Não, se a gente passa na frente do aeroporto, a ligação cai. Imagina a internet. Pois então, assim, você tem os problemas. Aí, o que acontece? Lá, o usuário ele paga $50 de mensalidade. Aqui, o usuário paga R$50. Né? O equipamento é comprado em dólar. Então, você imagina quantos usuários precisam ter pagando R$50 para chegar nenhum usuário nos Estados Unidos pagando $50. Não, e lá eles acreditam. Não, os políticos lá na época da campanha agora dizem que não, os Estados Unidos está sucateado, nossa infraestrutura de terceiro mundo, né? Eles não dizem isso, não? Dizem. Imagine, eles não sabem o que é infraestrutura de terceiro mundo. A Infovia. A nossa é do quê? Do quinto mundo, então, né? Hein? É porque, assim, comparam sempre os Estados Unidos com o primeiro mundo. Eu gosto de dizer que os Estados Unidos é outro planeta, porque a realidade de lá, ela é outra. Pois é, você vai comparar com um país pequenininho, com Dinamarca, não sei o quê, um país continental, não é maior que o Brasil. A questão da educação, né? Meus filhos aqui estudavam no Sartre, agora lá estudam numa escola pública. A escola pública de lá, eu não quero ser injusto com o Sartre, entendeu? Mas, assim... Dá vergonha, né? Dá vergonha. Como é que eu pagava essa porra de graça, não é isso? A estrutura é outra, cara. Aqui não tem nada para escola pública, entendeu? O cuidado dos professores, de tudo. Hoje mesmo eu tô aqui, vai começar as aulas segunda-feira, dia 12, a gente tá retornando, eu recebi SMS, recebi já... O guria, né, falando... Estamos esperando. Dando boas-vindas, se apresentando, entendeu? Marcando para ir lá conversar com ela, para entender, e a gente conhecer. Já falando de notebook, aí tem que buscar o computador. Pago pelo Estado. Outra coisa, é o filho que pega e ele se responsabiliza. Não sou eu que me responsabilizo como pai, não. É o filho que se responsabiliza. Ele que vai lá pegar. E dependendo do que ele aprontar, ainda responde criminal com 12, 13 anos, não é isso? Sim. E assim, cara, isso muda a cabeça, muda o mindset das pessoas. É diferente. Então, o acesso, o que a gente consegue ter de coisas materiais, falando de materiais, bens materiais,
com o dólar, com o imposto baixo, com ética do trabalho de responsabilidade que você tá dizendo. Sim. O guri aprende, olha, se você fizer merda, você vai pra cadeia, meu irmão. Não tem essa idade aqui, não. Cedo, esse aqui é do governo, agora tá em sua posse, assine aqui, não é isso? Exatamente. Aprende a respeitar. Aprende a bandeira. Cara, a gente vai, às vezes, em jogos lá, tem o hino nacional americano, você tem que parar o que você tá fazendo, botar a mão no peito ou sinal de reverência. Não, mas o que mais tem é americano fingindo que tá cagando, querendo olhar na hora, não tem isso? E olhar pra bandeira. Mas não tem os jogadores aí que estavam dando as costas e tal, cagando, fingindo que tava cagando na hora, humilhando. E olhar pra bandeira. Aqui no Brasil, eu fui no jogo agora, a galera tava... Dando risada, pitando. Na hora, eu tava com os 2 filhos, todo mundo parou pra cantar o hino nacional e tal, e todo mundo virado ali, parado. Cara, esse respeito que a gente precisa ter aqui, a educação precisa mudar pra mudar muita coisa. Mas foram processos diferentes, né? Você não vai comparar a legitimidade da nossa república e a revolução deles, né? Foi uma revolução que inclusive eles acreditam, a maioria dos americanos acreditam no destino manifesto, que Deus criou esse país com um objetivo como Portugal. Portugal, durante 500 anos, acreditava que tinha sido um reino fundado por Deus com objetivo. Os americanos hoje acreditam que eles são o sucessor de Roma, inclusive estética de Washington e tudo mais. E a maioria dos americanos acreditam no destino manifesto, que os Estados Unidos foi a manifestação da vontade de Deus para que garantisse o mundo que a gente vive hoje, não é isso? É isso. O Brasil foi um processo legítimo, popular, a independência do Brasil. Aqui na Bahia foi, no resto não. Foi um regime, foi um processo popular, espontâneo, a República. É isso. O Brasil vive em um contexto que não é só dessa geração, são de várias gerações e crescentes. Várias gerações e que eu não sei quando isso pode mudar. Hoje eu enxergo dessa forma. A escola de minha filha tem hino nacional todo dia. E oração. Será que você preferia que tivesse hino nacional ou oração, se fosse um ou outro para os seus filhos? Oração, né? Pois é, né? Hein? Nossa obrigação primeiro é com Deus, em segundo lugar com nossa família, em terceiro com o país, não é isso? Terceiro com o país. É mais fácil você trocar de país do que trocar de família. Trocar de Deus não dá, não é isso? Não dá. Hein? Inegociável. Pois é. É inegociável. Mas enfim, mas a criança aprendendo a responsabilidade tem que ser desde o início. A minha visão é essa, porque quando você aprende a responsabilidade, aprende o sentido da coisa, você tende a ser um bom filho, um bom profissional, certo? E também a respeitar o que é dos outros, patrimônio dos outros. Só existe uma forma de aprender a nadar. Só se aprende a ética do trabalho trabalhando. Por isso que eles querem proibir criança de trabalhar. Se o menino nunca trabalhou até 18 anos, quais os valores que ele tem na cabeça dele? Que tem que receber tudo, não é isso? Nós fomos lá com 11 anos, com 10 anos, o meu filho recebeu uma permissão de trabalho. Mas parcial, né? Tipo, poucas horas. Sim, mas recebeu. Entendeu? E ele fez o que lá com 11 anos? Não fez nada. Ele fez o quê? Ele começou a pegar livro e vender, querer fazer brigadeiro, pedir pra irmã fazer brigadeiro pra vender e tal, mas sempre contínuo ali de fazer algum negócio pra ter o dele, porque ele joga aquele Roblox e ele quer comprar aqueles Robux lá, que é a moeda do jogo. Não, entendeu? Você tá em sua casa, você prefere contratar um brother qualquer pra ir limpar a piscina e negócio ou dar o dinheiro pro menino? Pra ele. Inclusive, outra coisa, por exemplo, que eu tava conversando com um americano outro dia, a maioria das pessoas não compreendem. Tem gente que tem carro 5 anos nos Estados Unidos e nunca lava o carro. Não tem gente que... Tem. O cara não entra na barra, o cara não entra com o pé sujo no carro. Diz, não, rapaz, lava o carro quando faz revisão. Tipo, é uma coisa que não passa nem na cabeça dele, lava carro, né? Porque a infraestrutura é tão boa que o cara não anda na terra, né? Você fica um tempão sem... E outra coisa, o carro lá, é porque a gente aqui compra um carro e a gente fica com o carro 10 anos, 8 anos, 5 anos. Às vezes tem gente que tá com o carro há 15 anos. Nos Estados Unidos você troca de carro como você troca de roupa. Não, e a maioria dos carros, como a maioria das casas, não tem dono, não é isso? Não tem. É tudo financiado a juro negativo. Tudo carro, porra, é de graça. Você faz um leasing, não sei o que lá. Inclusive a maioria das pessoas lá que tem uma condição financeira, é tudo uma pessoa jurídica. É melhor você ficar... É melhor pro cara criar um custo de leasing e depois ele vê lá no final se exerce ou não o valor residual e não pagar imposto, não é isso? Casa no leasing, carro no leasing, a pessoa física, inclusive, pode vender um imóvel por ano, né? Sem imposto de... Pode. A alavancagem alta. O americano médio é extremamente alavancado. Se você vendeu e comprou no mesmo ano, você não paga imposto nenhum. Isso, mas alavancado nos esquemas de subsídio, nos esquemas de juros subsidiados, não é isso? Sim, exato. Não é...
E você pode usar a depreciação e tal. Tem muita coisa que dá para fazer, né? Então, assim, o sistema realmente americano, ele é um pouco diferente. Ele é muito diferente, né? Totalmente diferente do que a gente tem aqui. E o nosso sistema aqui, ele precisa realmente mudar, precisa acontecer. E ver se o de lá não vai degenerar também, viu? Se lá tem máquina da Reunion, né? Que é igualzinha a máquina Smartmatic da Venezuela, né? Rapaz, tem vários swing states lá, Pensilvânia mesmo. Como é? O Trump lá ganhou perdeu por menos 20 mil votos, não é isso? Será que não foi por causa dessas máquinas venezuelanas, não? Pois é. Será que se Câmara ganhar lá, eu não investiria nos Estados Unidos, não, viu? Hein? Eu não acho impossível, não, viu? Porque na última eleição, aí entrando em política, mas na última eleição eu não tinha. Os caras vendendo envelope no meio da rua, né? Já dava pra ver que. Que era mangue total, né? Agora colocaram uma lei lá que você tem que provar que é cidadão pra você pegar a cédula. Então. Os caras não estavam mandando pelo correio em alta aí? Tava mandando pelo correio, você ia e retirava. Você só solicitava. Na Flórida mesmo. Com a drive license, né? Com a carteira de motorista. O vagabundo que cometia uma felony nunca mais votava, não é isso? Caiu isso. O cara comete crime e vota, imagine. Agora, pra sempre também é de lascar, né? O cara cometeu não sei não, viu? Se bem se o conceito de república, dependendo do crime que o cara cometeu, era pra excluir mesmo o cara do processo político, né? Eu acho que sim, viu? Eu também tenho a mesma... Imagine preso votar, bicho, o cara não contribui em porra nenhuma, comendo, dormindo de graça, vai votar, hein? Pois é. É o condomínio que o porteiro vota, o visitante vota, hein? E outra coisa, qual vai ser a escolha desse cara, né? Homem vota em homem, né? Trabalhador apoia trabalhador, vagabundo tende a apoiar vagabundo, não é isso? Pois é. Esse é o grande problema. E você sempre fala que Bitcoin veio para defender isso aí, para a honra, defender... Isso, restaurar a propriedade. Restaurando a propriedade, você restaura a relação de pai e filho, de homem e mulher e de governantes e governados. Quando o Estado consegue controlar a moeda, ele com o controle de capitais, ele consegue controlar a riqueza dos seus governados, né? Você passa a existir e servir o Estado e não o contrário. Com o Bitcoin, não. Se o cara tiver autocustódia, se o cara for autossoberano, ele pode dar a boca dura e dizer, não vou dar nenhum centavo, pode me matar, e se morrer e detesta, vai com ele pro caixão, não é isso? Qualquer meio. A única maneira de você impedir que saia riqueza no seu país depois que existiu o Bitcoin é impedindo toda a comunicação de todos os meios, inclusive rádio. Nem a Coreia do Norte consegue isso, né? Você não consegue impedir comunicação. Você vai impedir que tenha carta, rádio, e-mail, telefone no seu país, você vai voltar a pedaço da pedra, não é isso? Vai voltar a pedaço da pedra. O Bitcoin é a forma de dinheiro que é transmitida por qualquer meio de comunicação e pode ser memorizada. E com isso, zero para filhos bastardos, filho afetivo, não é isso? Nenhum juiz do mundo, nem todos os juízes do mundo, nem todas as pessoas do mundo podem tomar o que é seu, exceto se você abrir a boca. Se você der boca dura, você morre com o que é seu, não é isso? Aí cabe você criar isso não vai mudar a relação de pai e filho? O filho saber que se não vão honrar, o pai pode não deixar nada pra ele, que não existe mais na lei. Tem legítima e dispositiva. Tem uma parte da sua herança que você pode deixar pra quem quiser e tem uma parte que você é obrigado a deixar pra herdeiros necessários. Com o Bitcoin tem isso não, velho. Quem tiver a senha é o dono, não é isso? E se ninguém tiver a senha, ninguém é o dono. Morreu com ele. Pois é. Isso não muda a relação de homem e mulher? Muda. E de mulher com homem, se eles tinham um gigolô dela, não é isso? Sim. Tiver um gigolôzinho, né? Não tem umas coroas aí, umas veias aí? Ou não? Ok? Sim. E relação de pai e filho, relação de governante, tudo, velho. Inclusive, eu acredito que isso vai mudar pesadamente. Inclusive, eu acredito que esse negócio de mulher poder dar a quem quiser, adolescente, o pai e a mãe dar risada da adolescente dando uma coleguinha, isso só acontece devido a distorções, a mentiras. A mentira da ação de alimentos, a mentira do concurso público, a mentira do welfare. Não existe welfare em Cuba, não é isso? Como é que tá a fecundidade de Cuba na Venezuela? Baixíssima. Não tem ajuda nenhuma para negócio de mãe solteira, essas coisas lá, não é isso ou não? Na hora que acaba a energia elétrica, na hora que acaba a abundância, o feminismo acaba em 24 horas, não é isso? Esse mundo feminista, que todo mundo pode tudo, que você é o que você quiser ser, isso aí é uma fantasia que só existe na riqueza e abundância, não é isso? E acabou. E o que é que você vê, por exemplo, um país adotando o Bitcoin como moeda? O que você enxerga disso aí? E fala qual é que é o país que está... El Salvador adotou, mas tem vários países que, inclusive na Suíça, tem vários cantões, SUG mesmo, você paga todos os tributos em Bitcoin. Você pode, inclusive, chegar lá e comprar sua residência com isenção perpétua de impostos até depois de sua morte.
Sua família morar na Suíça, lá no Zug, onde tem um Crypto Valley. Tem vários países que aceitam Bitcoin como tributo. Agora, como um curso forçado, como moeda oficial do país, é Salvador. Alguns países da África tentaram, mas não incorporaram isso. A questão é que isso é um passo menos relevante para mim, esse é de legal. O que interessa não é o que a lei diz, né? O que interessa é o que é, né? Quem ganhou a eleição na Venezuela? O que interessa é o que a lei diz que é, não é isso? É isso. Como é que chama? A realidade material, para mim, é muito mais relevante do que a realidade formal. O ouro é dinheiro. O ouro é uma espécie de dinheiro, embora hoje seja inviável, porque a maioria das pessoas não tem mais como certificar o ouro, um custo altíssimo de transação, e você não consegue carregar de um país para o outro. O Valdemar da Costa Neto tem mais amizade, mais advogado que qualquer um de nós, e tá respondendo um processo que tinha uma merda de uma pepita de $1.000 na casa dele, não é isso? 5 mil reais. Pois é. Né? Pois é. É isso. A maioria das pessoas não tem como transportar ouro. Você consegue levar ouro do Brasil? Não. Você não consegue nem sair com 10 mil reais no Brasil, pô. Agora, nossos pais e avós, na época que o ouro era dinheiro, eles transacionavam com ouro? Transacionavam. Eles transacionavam com uma moeda que era lastreada em ouro, não é isso? Em ouro, sim. Isso. Era lastreada em ouro. Eu acredito que o mesmo vai acontecer no futuro. O Bitcoin vai ser como um título nobiliárquico. Quem tiver isso vai manter o padrão sem nunca ter que vender nada. Tem alguns bancos também comprando ouro nos Estados Unidos. Como é que você vê esse movimento? É consequência do juro negativo. É consequência do juro negativo. Não existe mais investimento. Não tem nada em perda fixa, perda variável. Não tem mais renda fixa, é perda fixa. Né? Não tem renda variável, é perda variável. Se a inflação é 20%, tem algum título pagando líquido 20% sem risco no Brasil? Em dólar 10, é metade daqui. Tem algum título pagando anual, 10? Anual, né? Pois é, anual tem. Não, você consegue fazer um cash and carry de dólar a 10, 15%. Você consegue fazer um aluguel de stable, mas você está assumindo vários riscos compostos. Não é sem risco, não é isso ou não? Sim. Em real, você nem assumindo riscos, ele não consegue bater a impressão da moeda. Então não tem. Quem acreditar no Legacy, quem acreditar no sistema convencional falido, não é isso? Pronto, o Legacy é o 3G, não é isso? Que é o sistema que ainda é mais dominante. Eu acho que é o Edge ainda. Eu acho que é o Edge ainda. Não, mas em relação à fiação e tal, sim. É isso que é um sistema que está dominante, mas ainda não é o de ponta, não é isso? Mas é o que tem a infraestrutura toda pronta. Sim. Para ter a infraestrutura que a gente estava começando no início, não é isso? O 5G é muito mais banda, a latência é menor, vai ter mais torre, mas para isso Mas tem uma limitação, né? Porque toda banda de frequência tem uma limitação. E às vezes as pessoas não entendem isso. A fibra ótica, ela não tem limite. É a luz, não tem limite. Não é fio. Fio você pode ter 1 milhão de fios ali, um do lado do outro ou não? Sim. Já no ar. Já no ar você tem infovias ali com frequências que são únicas. Se você disputar, você esculhamba um do outro. Esculhamba o outro, exatamente. Inclusive na guerra da Ucrânia lá, da Rússia, inclusive um dos ataques é exatamente esse, você ficar utilizando e enchendo jameando a frequência que os caras usam de localização, de comunicação, de referência, né? Exatamente. É o que, por exemplo, é a tecnologia que se usa como um bloqueador de celular. O que é que você faz? Você já joga... viu aquele negócio que tem um monte de antena que os vagabundos usam, inclusive para roubar caminhão, roubar carro, que tem localizador? Sim. O que ele faz é exatamente isso, é gerar uma carada de sinais e inutilizar todas o sinal as frequências do... Exatamente, isso. E vai embora. O cara pensa que está conectando em uma base, mas não, está conectando ali, na verdade, como se fosse um access point, né? Que está ali, que está só para fake, que está ali só para embaralhar o sinal e ponto. Então, tem existe a limitação do 5G, mas já na fibra você não tem essa limitação. Então, o 5G é importante? Qual o futuro do 5G? Eu já não acho que é tão grandioso assim, porque temos o problema de investimento, né? E já os Estados Unidos, quando o cara tem o Wi-Fi de alguma empresa, normalmente ele deixa todos os hotspots da cidade e o cara usar o Wi-Fi, não é isso? Exato. Como as empresas lá que tem Verizon, não sei o que lá. Verizon, AT&T. Você compra o Wi-Fi de sua casa de empresa e você usa o Wi-Fi de uma carada de casa. Exatamente. Você está usando o Wi-Fi da cidade inteira, não é isso ou não? Sim. Inclusive, até uma novidade, a gente está fazendo isso em Morro de São Paulo. A gente atende Morro de São Paulo e a gente está abrindo agora. Ainda esse mês. Meteram os roteadores todos, todos os roteadores vai entrar uma banda adicional. Então o cliente, por exemplo, tem um plano lá de 300 megas. A gente vai deixar 100 megas a mais. Ele vai encostar no hotel ou no restaurante e usa a internet. Usa a internet. Não precisa nem de ter 3G, uma porra dessa. Ele vai ter internet. Vai facilitar muito a vida dos moradores. A gente está fazendo uma ampliação lá. Dos moradores clientes, não é isso? Dos moradores clientes. Quem não for cliente, né? Infelizmente. A irmã Dulce já morreu, não é isso? Irmã Dulce já morreu. E foi beatificada, né? E espero que eu não morra tão cedo e que também não quero ser beatificado, não. Se for salvo já tá ótimo, não é isso? Já tá bom demais. Mas falando ainda de tecnologia, né? Você vê, o Bitcoin, ele veio para
ser a nova moeda ou uma das moedas, ou para mim é a principal moeda, né? Tem outras aí, cada um defende sua tese, mas para mim veio para ser a moeda do futuro, porque tem todos esses pontos que você falou e tem a questão daqueles pontos que a gente estava conversando mais cedo, que é a questão da criptografia, né? Da invulnerabilidade. Então, o que você pode falar de uma maneira assim mais leiga aí para quem é cliente nosso, que está ouvindo isso pela primeira vez? Quem que me garante que se me roubarem meu celular não vão estar levando ali meus bitcoins, minhas economias, o dinheiro? Se você demora e deixar a chave ali, levam. Se você escrever num papel e deixar o vagabundo levar o papel, eles te roubam, não é isso? Se você deixar seu bitcoin na mão de outro terceiro, o terceiro pode lhe roubar. Agora, se você tiver o mínimo de esforço, ouça o livro, tá de graça. L de Liberdade lá. Procurei Bitcoin Red Pill. Tem de graça PDF na internet, tem de graça editado. Se você fizer sua autocustódia, ninguém pode lhe roubar. Você pode botar a senha na sua cabeça, mas para isso você tem que ser capaz de, fora da internet, gerar e assinar suas chaves. Isso é possível. Agora tem que estudar. É como energia elétrica. Alguém se deu bem mexendo com energia elétrica sem estudar? Se deu mal. Não. O Bitcoin lhe dá imunidade a controle de capitais, imunidade à expropriação por inflação, a diluição por inflação, imunidade à expropriação violenta, não é isso? E custo zero de custódia. Guardar ouro é caríssimo, não é isso? Guardar Bitcoin é baratíssimo. Sim. É isso. O Bitcoin ele dá várias imunidades sobre jurisdições, ele dá várias possibilidades. Agora, para você explorar ao máximo, como você tem a energia elétrica, tudo aqui é energia elétrica. A lâmpada, o som, tudo depende, não é isso? Até o cenário. Agora, se você mexer em fiação sem estudar, você vai se dar muito mal, não é isso? Sim. A mesma coisa. O maior investimento, o mais importante investimento que você tem que fazer é em educação real. É entender o que é o negócio. Entender dedicar como é que tempo. funciona. Primeiro, dedicar tempo antes de botar dinheiro, não é isso? Por isso que eu falo, rapaz, você quer comprar? Compre R$1, compre R$5 na Bipa. Tem outras corretoras que é barato a Bipa comprar já dá uns R$100 ali, que, né? Usando seu código ali, dá pra... Ele não dá de uma vez, não. Você compra R$10, ele dá 5. Aí você compra 20, ele dá 10. Ele vai dando umas besteirinhas pra você estimular você a conhecer a plataforma. Mas tem um monte de outra de corretoras. Tem que ver qual é o seu perfil, qual a quantidade que você quer comprar. Você quer comprar formal, informal, corretora nacional, estrangeira? Pra quem começar a testar, acho que a Bipa já... Isso pra R$5, R$10 é campeão, imbatível. Pra você sacar na Lightning, sacar um chain, aprender a utilizar, pô, excelente. Então, pessoal, tem que acessar o livro do 38 aí, Bitcoin Red Pill, tá lá no... Você pode ir lá, minhahonra.net, educaçãoreal.com, tem lá, baixa aqui o livro grátis, você clica ali que você baixa. Então, minhahonra.net, entra no site e acessa, pega o livro lá. Tem no YouTube também ele em áudio, ditado, né? Então, quem não gosta de ler pode estar ouvindo no carro, em qualquer lugar ali, no trânsito que vai estar indo pro trabalho, vai ouvindo, ouve uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Né? Eu quero te contar uma experiência que eu tive. Eu estava em Portugal com a família, agora no mês de junho, e aí teve uma hora que cada um tava no celular, tava numa van, dirigindo uma van com 10 pessoas dentro do carro. Entendeu? A família toda lá, saindo, tava em Ponte de Lima, tava indo pra Cascais. Meu avô nasceu em Ponte de Lima. Minha família veio de lá também, ó. É a vila mais antiga de Portugal. A casa de Dona Zulmira, de minha bisavó, era a terceira à esquerda do lado de cá do rio. Olha só, eu estive na ponta lá no rio, tem umas fotos lá. A ponte antiga, não a ponte nova. A ponte antiga. A terceira casa do lado de cá, da esquerda, era a casa da minha bisavó. Olha só. Eu cheguei a dormir lá em 98. Olha só. Eu fiquei ali numa vilazinha entre Ponte de Lima e Braga, né? Fiquei ali numa vilazinha. Pô, foi muito legal. A gente passou uns dias legais lá e depois fomos para Cascais. E aí, pessoal no carro ali, cada um no celular, uma agonia retada, eu querendo dirigir porra. Aí eu peguei seu podcast e botei no YouTube, aumentei o volume. Aí daqui a pouco todos os celulares parados, todo mundo ficou te ouvindo lá. Pô, é uma mulher emputecida, não é isso ou não? Sim. Todo mundo ouvindo. Não teve protesto, não tira essa desgraça daí, rapaz. Ninguém protestou, não. Foi Bitcoin 38 na goela. Mas todo mundo entendeu e começou a ver. Meu pai é teu fã, né? Você mandou aquele vídeo pra ele lá. Ele ficou feliz, satisfeito pra caramba lá. É isso. É porque o cara que é trabalhador. Não, o cara que quer conseguir as coisas ganhando na vida. Ele fez uma conta no Telegram sem me falar, sem nada, porque ele começou a ler. Sim. Ele foi lá e criou uma conta no Telegram. Começou a mexer nas coisas. Meu pai tem 80 anos, cara. Você imagina? Não, mas
Quem diria 10 anos atrás que as vovós de 70, 80 anos ia produzir e enviar vídeo e áudio pelo WhatsApp? Porque ficou fácil demais. O Zero Experience explodiu, não é isso? Minha mãe foi resistente, tinha um Nokia. Minha mãe tem 70 pra não errar a idade aqui, 75, né? Tinha um Nokia daquele... Não tinha nada ali. E eu querendo dar um celular pra ela e ela nada. Aí chegou um dia, eu fui comprei um iPhone, dei pra ela de presente. Isso aqui, ó, mãe. Aí começou. Hoje é o tempo inteiro no WhatsApp, no Instagram. É a tia do Zap. Bombando, entendeu? Bombando o tempo inteiro. Viciou, já foi. É isso. Se eu pudesse mencionar mais uma característica do Bitcoin para motivar as pessoas a estudar ele. Se o Bitcoin nunca mais variasse em dólar, eu ainda preferia ter Bitcoin do que dólar, porque os dólares da Rússia foram expropriados e o Bitcoin não foi, né? Mas tem uma característica extra do Bitcoin que é a que chama a atenção da maioria das pessoas, que não é autossoberania, que não é nada disso. É a escassez. Por que o ouro ganhou da prata 5 séculos seguidos, né? Por que a prata ganhou do cobre séculos seguidos? Que é a questão do fluxo estoque. O preço do ouro só faz subir em prata há milênios seguidos, não é isso? Porque o ouro é mais escasso do que a prata. É isso. E o Bitcoin é mais escasso do que o ouro e a cada 4 anos ele se torna 2 vezes mais escasso. E isso, se continuar existindo, vai garantir... É um ativo que vai valer muito mais, né? Tende, né? Tende não sei como é que vai estar a oferta, como é que vai estar a demanda, mas a oferta do Bitcoin ela é pré-determinada e previsível nos últimos 120 anos. Ethereum, Tron... real, dólar, tem uma reunião de meia dúzia de caras e muda a política, não é isso? Quanto é que vai ser a taxa de juros no Brasil daqui a 6 meses? Nem Galípolo sabe, não é isso? Nem Lula sabe, nenhum desses caras sabe. Você acha que eles, mesmo que eles saibam, aí muda tudo nos Estados Unidos, ele vai poder fazer o que ele quis da cabeça dele? Eu gravei ontem com Edu Cavendish, um cara, um executivo e tal, e o cara, não, porque eu tenho certeza que haverá crise, e agora a gente vai comprar Bitcoin de $30 mil. Eu digo, rapaz, Jerome Powell não sabe quando é que vai ter a crise. Nenhum deles, velho. Ele é a última... Não tem como, né? O Japão mudou lá alguma coisa, os juros começou a subir. Quem pegou o empréstimo e... Às vezes uma seguradora, um banco dos Estados Unidos que a gente nem sabe, tá fazendo a porra do carry trade e vai quebrar por causa disso daqui a 2 semanas e vai desencadear a quebra de mais não sei quantos, não é isso? Sim. A gente vive num nível de alavancagem, de dívida. É um mundo insustentável. Global, né? Exatamente. Não vai ter mais juro positivo. Toda vez que os governos ousarem aumentar um pouquinho o juro, vai ter uma outra crise dessa, eles vão ter que baixar o juro e fazer quantitative easing, sair comprando a merda toda e criando a inflação à tora. Acabou. Vai ser assim até as moedas fiduciárias morrerem. Só que eu acredito que os Estados Unidos vai fazer com o Bitcoin o que fizeram com o ouro nos próximos anos, e isso vai financiar os Estados Unidos a ser a última moeda fiduciária a existir mais uns 20 a 30 anos depois das outras. Você defende muito o Bitcoin em relação à poupança, né? Eu sempre ouvi você falar em relação à poupança. Não é investimento. Investimento é filho, família, casar bem suas filhas, isso é investimento. Porque tem risco, mas o retorno supera a média dos cenários, não é isso? E eu acredito também nessa questão de poupança, não como investimento. Investimento, enfim, é outra coisa. Saúde é investimento? Exatamente. Educação, você fazer uma faculdade boa, você ter habilidades úteis, você ter filhos não é investimento? É um negócio que lhe dá... mas não vai dar retorno em dinheiro. Rapaz, a minoria dos bens econômicos são dinheiro. Educação, faculdade, assim, eu tenho minhas aspas em relação a isso. Depende de que faculdade. Tem que ser educação real, não formal, né? Exatamente. Negócio de faculdade do Lindo, eu pagaria pra minha filha não pisar lá, né? Assim, apesar de todo o glamour da escola americana pública, a gente começou a estudar sobre homeschooling, né, lá, que é algo que ainda não está regulamentado no Brasil, mas que lá tá. A gente conheceu algumas famílias que fazem isso. Conheci um menino de 15 anos que é piloto de avião. Entendeu? Que tá pilotando avião, porque lá... O custo de hora de voo é zerado. O custo de simulador é tudo pago pelo governo. Zero. Tudo pago pelo governo. Eu vou te levar para você conhecer lá. Você vai estar lá no final do mês, eu vou te levar para você conhecer lá. Cara, assim, tem coisas surreais que aqui pro Brasil a gente nem inimaginável, imagina. Né? Não, é inimaginável. Né? Então, assim, você tem como explorar outro lado da criança e explorar habilidades, de fato. Entendeu? Que vai trazer algo lá na frente de uma forma surreal. Né? Porque você estudar ali para depois ser empregado, pô. Eu acho que se todo mundo pudesse começar a empreender, entendeu? Tivesse um gostinho de empreender, poderia ser diferente. É isso. O americano diz que takes a village to raise a child, não é isso?
Você precisa de uma vila para criar uma criança. Porque a criança tem que ter amigos, a criança tem que ter exemplo, a criança tem que ter contato com outras gerações de idosos. Sim. Em famílias numerosas, o homeschooling é muito mais fácil. 2, 3 vizinhos com 4 ou 5 filhos, mesmo, já é uma turma. Já é uma No turma, esquema com lá do certeza. Montessoriano, junto bota os guri tudo de várias idades diferentes, não é isso? O Elon Agora Musk o cara agora que- colocou um conteúdo também. É isso. Agora, uma família que tem 1, 2 filhos, os vizinhos não tem filho nenhum. No meu prédio lá, fica o menino sozinho no campo de futebol, bicho. Não tem nem criança pra descer com ele, 15 apartamentos. Às vezes eu desço pra ele jogar bola com o menino, que eu fico com pena dele. É isso. Os meninos que tem ainda não querem nem jogar bola, mas é o dia inteiro na frente do videogame, né? As famílias estão ficando cada vez mais menores, né? Menos amigos comuns, menos sim. parentes. E isso é uma das causas da epidemia de doença mental. Sim. Quanto menos parentes, menos amigos, menos pessoas que você pode contar, que você se identifica, que deem sentido à sua vida, mais doente o cara fica, não é isso? É. E é temeroso isso. É temeroso. Gera depressão, gera Tudo. problemas psiquiátricos ali. Espirituais, tudo que não presta. também. Eu acho que você tem que conviver, tem que acreditar, tem que ter sua religião, acreditar em algo, entendeu? De preferência em Deus. Quem não acredita, que acredite em algo aí, em uma luz, em uma força, em algo, mas acredite, tem ali um propósito. Porque construa sua família, entendeu? E eduque sua família. Tem que educar. Né? Eu brinco lá em casa, olha, tenho 4 filhos, eu quero 5 netos de cada. Entendeu? Quem não der um, quem só fizer eu disse, eu quero 20. E aí eu cheguei. E com idade de curtir, não adianta com 80 anos, né? Eu cheguei e brinquei assim, ó, eu vou dar 1 milhão pra cada neto, viu? E eu preciso que você me ajude aí a fazer esse milhão, não é isso, não? Pô, que é 10 netos, quantos netos são no São total? 20, pô, 20 milhões, pô. E aí? Não, mas o governo americano facilita. Se demorar muito, meu irmão, daqui a pouco 1 milhão vai ser o preço de um carro, não é isso? Hein? Do jeito que essa porra tá desvalorizando aí, hein? Fosse R$1 milhão, eu acho que Bitcoin vai bater R$1 milhão tranquilo antes do terminar o governo do PT. Se o Lula não morrer, for até o final, aí R$1 milhão vai chegar tranquilo, E não? você acha que ele se reelege? Rapaz, eu acho. Entrando em política agora, você acha o quê? Eu acho que ele faz sucessor, faz Janja como sucessora, você não acha que faz, não? Não sei, talvez ele não tenha um carisma que todo Que mundo carisma, acha rapaz? que tem, Qual o carisma Não do precisa, motorista né? do Buzu lá, do Maduro? Hein? É. Maduro tem carisma? Hein? Não é de carisma, rapaz? Você tem razão, não vou tirar sua razão, não, viu? Eu Câmara, discutir com você é bicho. difícil, viu? Câmara que virou senadora no esquema lá, segurando esses mais de 50 mil inocentes na cadeia. O maior financiador dela faz empresa lá que se beneficiaram financeiramente, não foi da cadeia lá, como é o nome? Da empresa da cadeia lá que se beneficiou dela impedindo os caras que já tinham cumprido a pena de ser solto, como é o nome? Eu nem vou entrar nesse assunto. Câmara só virou senadora, mamando com doação da empresa da cadeia lá, dos dezenas de milhares de caras que devido a ela ficaram presos além do tempo correto, não é isso? Uma pessoa... Quem é que tem... Existe realmente muita coisa no mundo político aí que é muito obscuro, é complicado. Mas voltando ao tema de tecnologia aí e de Bitcoin... eu creio muito em Bitcoin também como meio de pagamento, né? Você defende aí o P2P, né? E eu defendo muito, né? Eu vi ali todas as coisas que a gente usava dinheiro no passado, ouro, a gente vai ter que usar Bitcoin agora, porque não vai ter mais dinheiro e não vai ter mais ouro. Tem pagamentos que você quer fazer, que você não quer ser doxado, você não quer que publicamente o governo saiba que você fez. Todo mundo que fez Pix para Bolsonaro foi doxado e pode ser prejudicado por isso. Pessoas, inclusive, oficialmente já foram afastadas da polícia, do exército e tudo mais, porque fizeram Pix para Bolsonaro. Pessoas foram colocadas no inquérito lá do fim do mundo porque fizeram Pix para Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse recebendo na Light, não teria problema nenhum, ninguém teria sido doxado, não é isso? Eu vi uma corretora, Foxbit, que tinha feito uma parceria, não sei como é que tá, com a 99 Tax. Tinha feito com a construtora também para recebimento de pagamento compra, e tal. De apartamento, de casa, de imóvel. Tinha feito algumas parcerias, né? O que você acha desse futuro aí? Você acha que vai chegar a dona de casa, o cara do pão ali que vai comprar, vai vender um pão? Eu acho que o Bitcoin vai ser criminalizado no Brasil, como o dólar era crime na época de Sarney. Eu acho que vai ser criminalizado e todo mundo vai ter mesmo crime. E eu acredito que no futuro, daqui a 5 ou 10 anos, vai ter mais gente usando sintéticos de Bitcoin do que de Bitcoin. O Bitcoin vai ser tido como um título nobiliárquico. Aquele negócio que você tem uma quantidade daquilo, lhe garante um padrão de vida sem nunca ter que vender. Utilizando aquilo como colateral de empréstimo em coisas inferiores que se desvalorizam exponencialmente naquilo.
É forever, Laura, forever, né? Quando você tem um ativo superior, você nunca... Quando é a hora de vender bolívares para comprar dólar, nunca, Laura, não é isso? É. Quando é a hora de vender reais para comprar dólar, nunca, não é isso? Quando é a hora para vender reais, para vender ouro para comprar reais, nunca, né? Nunca. É isso. E na hora que houver um mercado bem desenvolvido, de empréstimos colateralizados contra ativos diversificados, contra sintético diversificado, porque o Bitcoin caiu 80%, 90%. Aí a gente viu o Bitcoin cair 20% 2 meses seguidos, não é isso? Então você não pode usar uma coisa dessa como uma garantia de empréstimo. Você tem uma quantidade absurda de dinheiro lá. Agora, na hora que você puder botar, sei lá, um terço de ouro sintético de Bitcoin, um terço de títulos de dólar sintético de Bitcoin, um terço de Bitcoin, acabou. Ou um quarto de índices e tal. A variabilidade disso vai ser bem menor. E isso tudo tende a vencer um monte de moeda que ainda tem pessoas que aceitem. Então você vai fazer isso com peso argentino, com real, com peso chileno, até essas moedas deixarem de existir. Vão ter ataques especulativos de pessoas criando moedas sintéticas, inflacionando É isso. Você receberia 5 ou 10 milhões de reais do jogo do bicho no seu Pix? Jamais. Você ia ter um né? problema legal absurdo. O jogo do bicho vai ter que aprender a usar Bitcoin ou não? Vai. Hoje em dia é de boa você receber 5 ou 10 milhões de reais em cash, é um pepino, não é isso? É. Algo que vai ser impossível daqui a 10 anos, não é isso? Sim. Ou esses caras vão aprender Não, a utilizar eu fui no Bitcoin, shopping. ou reais sintéticos, ou stable reais colateralizados em Bitcoin. Porque o cara vai dando um aplicativo, vai ter real ali, e o cara não sabe de onde é que é. A maioria das pessoas não entende como funcionam as coisas, mas sabe o usuário final, não é isso? Fui no Shopping Salvador ontem. Tinha uns euros que sobrou da viagem. A gente vou pegar isso aqui e transformar em real. Cara, o cara não tinha o real pra me pagar. Eu não tô falando de muita coisa, não. 3 mil. 3 mil reais. Pra que você foi pegar real? Pois. Cara, porque eu tinha que pagar umas coisas aqui. Eu disse, eu vou pegar e vou pagar esse negócio logo e não ponto. Era chegar no grupo de amigos, quem quer 1.000 euros? Podia ser, mas eu tava lá, fui ali comprar aquele presente lá. A faca, meu irmão, é mais de 5% de ágio, não é isso ou não? E os caras não têm dinheiro. Então, assim, o dinheiro a circulação realmente baixou. Rapaz, esse negócio de desbancarização e banco virtual. Rapaz, o maior banco em cliente do Brasil não é o Banco do Brasil, é o Nubank, não é isso? Nubank. Hoje em dia você chega, bota Nômade, não recebo nenhum real pra fazer propaganda Nômade, aquele verdinho Wise. O cara mendigo, travesti da cadeia, o cara vai pra Portugal, os caras que vão lá ilegal, o cara carrega em euro, com 2 cliques, não gasta nem 0,5%. Né? 0,38 de OF. Pra que o cara... Acabou. A Exchange é obsoleto, o cara tem aquele cartão verdinho e faz débito em qualquer lugar do mundo. Ah, não quero mais euro, dá 2 cliques e vira dólar. Dá 2 cliques. Qualquer outra moeda que não seja real, você nem paga IOF, não é isso? Usa lá e acabou. E não tem taxa. É o que todo mundo tá usando agora, né? Enfim, Tem um Chapo, você já viu o Chapo? Não. Tem sede lá no... Como é o nome daquele pedacinho em inglês lá na Espanha? Sim, bem pequenininho Gibraltar. lá. É isso, Gibraltar. Gibraltar. A Chapo, você bota stable dólar, stable USDT, Bitcoin, o que você quiser, e você usa no mundo inteiro. É um cartão pré-pago Bitcoin. Eu tenho um amigo de lá que ele veio de Gibraltar, tá aqui no Rio, já se mudou há alguns anos, Jason, né? E é apaixonado pela Beija-Flor e apaixonado pela Bahia. Mas então... tem mulher ou é turismo sexual pesado? Não. Lascador? Tem. É devagar, tem um Dona Maria em casa, mas é pesado. E ele adora. Hoje trabalha aqui, já tá aqui há alguns anos, mas. Casou com brasileira? Casou com brasileira. Tudo por conta do carnaval, né? Veio pro carnaval, se apaixonou e tá aqui e ama a Bahia por conta do acarajé. Aí vem aqui comer acarajé. E carnaval no Rio. Gibraltar. Enfim. O mundo é global, né? E aí, imagina que eu não faço isso com um cartão desse, mas posso fazer com Bitcoin, né? Eu posso chegar também, tendo Bitcoin, eu posso descarregar em euro, posso descarregar em Libra. Não, esse é um cartão que você bota o Bitcoin lá e você utiliza o cartão em débito no que você quiser. Seu saldo lá pode estar no que você quiser. Inclusive, você deposita e saca Bitcoin, se você não quiser, você não deposita nunca nenhuma Fiat lá. Ou SDT, seja lá o que for. Tem dezenas de coisas. Crypto.com. Crypto.com faz propaganda do produto dele, que disputa com a Chapo. Na Fórmula 1, não é isso? Não tem lá Crypto.com e patrocina a equipe, não é isso? Sim. Então, cara, é o futuro, é o que tá chegando. Você que tá ligado com a gente, começa a pesquisar, começa a entrar. Quem não tem ainda nada, baixa aí o BIPA, começa a testar e começa a olhar o site do Renato aí, o minhahonra.net,
E quem fizer o BIPA tem que botar lá o código Renato38. Se não botar, não ganha R$100, né? Mas se você for em qualquer rede social minha, X, Instagram, Telegram, inclusive, @R, número 3, o número 8, TAO. Tem lá no link da bio, você clica ali, tem a listinha de tudo bonitinho. Não precisa nem digitar nada, é só ir clicando de um por um. Aqui ganha R$50, aqui ganha 100, né? Isso aqui você tem tal desconto, não sei o quê. Aí tem a listinha ali. Baixa o livro grátis, livro ditado, não é isso? Exatamente. Quem ignorou há 200 anos a energia elétrica foi destruído, não é isso? Foi. Embora tenha gente que hoje vive sem energia elétrica. As pessoas acham que são mendigos, não é isso? Hoje em dia um cara que vive na energia elétrica, tipo, é um sub-humano, não é um cara fedendo e tal, não é isso? É isso. Como é que chama? Há 100 anos atrás. Vive sem conforto, né? Sem um banho quente, ou faz na lenha, enfim, mas... O que aconteceu com os bancos que ignoraram a internet 30 anos atrás, os varejistas? Os bancos cresceram. Não, quem ignorou a internet não, quem ignorou foi destruído. Insinuante ainda existe? Ricardo Elettra ainda existe? Quem ignorou a internet foi obliterado, foi destruído. Foi. E a mesma coisa, as pessoas, as empresas e os países que ignorarem ou negarem o Bitcoin vão ter o mesmo destino daqueles que negaram e ignoraram a energia elétrica e a internet, não é isso? Isso aí com certeza. Moeda digital é o nosso, não é nem o nosso futuro, já é presente. Já é presente há algum tempo e você, alguns anos atrás, você vendeu um carro, né? Como é que foi essa história aí dessa venda desse carro? 2015, vendi um K97. Vendi um K97 de 3 mil e poucos reais. Deu 2,2 Bitcoin com os forks, deu 3,3 Bitcoin. O K97 de R$1 milhão agora. Que vale aí R$1 milhão, né? Pois é. Tá perto de vender o carro, não tá não? Pegar outro carro? Hã? Já dá pra pegar um veleiro, uma casa, não é isso? Dá, com certeza. E você, nos Estados Unidos ainda, você pega muito não, R$1 milhão nos Estados Unidos não pega casa não, que porra é essa? Pega. Aonde? Pega. R$1 milhão, vai comprar um negocinho, não é isso? Não. Aonde? Você compra a casa de $150 mil. Apartamentinho. Não. Você compra a casa boa de... Ou dá entrada. Você dá entrada pra ficar pagando. Você compra. E vê onde é essa casa de $150 mil? Eu tenho uma amiga, entendeu? As casas que a galera tá me mostrando lá, Dr. Philip, Celebration, meu irmão, é tudo não sei quantos milhões. Mas aí sim, mas aí você tem que escolher onde você vai morar. Mas eu tenho uma amiga em comum nossa aí, que a gente... Não precisa dizer o nome, né? Que comprou... Comprou o quê? De $150 mil? A casa pra morar. E é muito boa. Com escola boa perto e tal. Com tudo. Entendeu? Então, assim... Vou lá dar uma olhada nesse negócio mesmo, é bom. Ainda gravar, fazer um episódio, né? E outra coisa, se você quiser, de repente, comprar lá, você ainda compra e pode alugar ou pode... Enfim. É isso. O ideal é diferente, né? Porque um cara que não é residente, um cara qualquer, vai ter que chegar lá e botar cash. O cara que tem um bom scorecard, meu irmão, o cara nem compra, o cara bota 30%, 40%. Não, mas hoje você financia... mortgage, mete a bronca hoje aí. Você financia qualquer imóvel nos Estados Unidos apenas com passaporte. Você compra um carro apenas com passaporte. Mas sem histórico de crédito vai ser uma fortuna. Sem histórico... Não. Você pagando o quê? 9, 10% ao ano em dólar. É absurdo, né? Olha, a primeira casa que eu comprei nos Estados Unidos, só com passaporte, eu tenho juros até hoje de 4,7 ao ano. Porra, é maravilhoso, né? Não se tem isso mais. Porra, hoje está na faixa de 6 e pouquinho. O juro nos Estados Unidos, é quase uma certeza matemática. Todas as curvas de juros estão indicando que vai ter redução, não é isso? Sim, vai ter redução. Mas 4,7 não, né? 4,7 é difícil. No final, com o spread bancário com a porra toda, não é isso ou não? Sim. É difícil. Não, chegou a 0 lá, pô. Chegou, mas na época essa época aí foi na época da pandemia, né? Foi justamente fevereiro de 21. Que baixaram mesmo até as horas, né? Foi. Fevereiro de 21 foi bom. Eu tinha comprado em 19, atrasou a entrega, recebi em fevereiro de 21. Foi top mesmo maravilha. Foi 2009 e 2010. Teve gente vendendo apartamento em Salvador e comprando apartamento maior e melhor, com o mesmo dinheiro. Né? Lá mesmo, a crise mesmo, a absurda foi 2009, né? A bolha... 2009 foi um negócio assim, os caras vendendo apartamento em Salvador e comprando dois da metragem, dois na Flórida, né? E a qualidade do imóvel na Flórida em relação a tudo o que yield de aluguel, bicho, tudo. É diferente. Quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, não tinham 200 mil brasileiros nos Estados Unidos. Hoje tem mais de 2 milhões, não é isso? Tem 1 milhão e... legais, 300. Né? Isso, legais, votando, né? Exatamente, legais votando. É isso. Se for da realidade mesmo... Mas na realidade tem mais. Porque Portugal tem 290 e pouco. É o segundo país com mais brasileiros. E daqui a 10 anos vai ter mais ou menos brasileiro nos Estados Unidos? Mais, claro. O pessoal fica achando que os Estados Unidos vai nos salvar. É do interesse dos Estados Unidos que as coisas melhorem ou piorem aqui?
pior é aqui e em vários outros lugares. Ele recebe o melhor, ele recebe o investidor, ele recebe o empreendedor, Sim. ele recebe o gênio, o atleta, tudo que tiver de melhor. Tudo de melhor. O visto, são mais de 100 tipos de vistos. São mais de 100 tipos de vistos. Certo? Mais de 100 tipos de visto para a pessoa. Tem visto para o palhaço, tem visto para o palhaço, tem visto para o investidor, tem visto para quem tem dinheiro, para quem não tem visto para tudo. Político, a porra toda. Para tudo, para tudo. Se Bolsonaro mesmo quisesse ficar lá nos Estados Unidos, ele como entrou com passaporte diplomático, em 30 dias ele dava entrada em um visto, não me lembro se era o K ou L, que automaticamente ele estava com visto pronto lá. Se tivesse metido de Bitcoin, quanto é que ele tinha hoje? Os 15 milhões de Pix, em vez de devolver a Lula, quanto é que ele tinha hoje? Tava 80 mil reais o Bitcoin naquela época, não é isso? Hein? Ele teria Ele muita recebeu grana. o Pix a menos de 90 mil reais o Bitcoin, bicho. Faz a conta aí, faz a conta. Aí, quanto é que o Bolsonaro deixou de ganhar dedicando a riqueza dele a Lula, não é isso? 15 bilhões divide por 80 e multiplica por 300 hoje, pra ver quanto é que vai ficar. É muita grana, pô. Pois é. 8, 8, 16, com mais 8, 24, com mais 32. Ele deixou de quadruplicar o dinheiro. Podia ter 60 milhões, não é isso? Já podia ter uma grana muito violenta. E aplicou aonde? Jogou lá no Banco do Brasil. Não, aplicou no Banco do Brasil e tomaram tudo aí, né? Mandaram fechar a conta do BB Américas dele. E ele tem renda fixa, né? É tesouro direto, CDI, essas coisas, não é isso? Pois é. O seu tesouro está... Outra coisa, se você é brasileiro, vai para os Estados Unidos, pelo amor de Deus, procure um banco americano e abra conta no banco americano. Depende, o cara não sabe falar inglês. Ele liga pro BB Américas, o cara responde em português pra ele. Responde, mas você hoje, você não precisa falar português ou inglês se você for para Miami ou Orlando. Você fala português e você resolve tudo. Não, mas o Banco do Brasil Américas tem 2 agências só, salvo engano. Mas o atendimento, ele é especializado. O cara lhe dá uma declaração bonitinha com a lei brasileira. Tipo assim, dependendo do que você for fazer lá, bicho. E se você não tiver... Depende se você for um opositor político ou não. Se você doou dinheiro pro Pix Bolsonaro, realmente mas você sabe o que? A questão de crédito, você fazendo com o banco americano, é outra. Você começa a construir crédito, é diferente. É diferente. Para você que quer trilhar algo nos Estados Unidos, abra os 2 maiores bancos. Os 2 maiores bancos, eu não quero fazer propaganda, mas é o JP Morgan e o Bank of America. São os 2 maiores bancos. Então, abre num banco americano. Se não quiser nesses 2, os Estados Unidos, eu acho que tem mais de 1000 bancos. Então, assim, tem para você escolher. Entendeu? Então, entra lá, abre. E, inclusive, hoje já tem banco digital, porque até pouco não tinha. Então, você consegue abrir tudo pelo celular. O sistema bancário brasileiro ele é mais avançado em relação a menos burocrático do que o americano. É a moeda mundial. Aquilo ali é o principal ativo do país. O dólar é o principal. Os Estados Unidos se desindustrializou porque o mundo inteiro quer botar dinheiro ali, bicho. A demanda de dólares é maior fora dos Estados Unidos do que lá dentro. Tem estimativa aí de que tem mais dólar físico na Argentina do que nos Estados Unidos. Tipo assim, o cara vai brincar com um negócio desse, hein? Vai arriscar um negócio desse? Não arrisca. Tem lavagem de dinheiro, tem uma série de coisas aí. Isso vai ser mais burocrático segue regras. E outra coisa, o banco lá, eu conheço gente que tinha lá 20 mil dólares em uma conta e o dinheiro parado, ele só deixou lá e tal, usava de vez em quando alguma coisa. E o banco foi lá e mandou uma carta para ele com um cheque. E ó, sua conta tá encerrada, tome aqui. Já recebi cheque administrativo que você chega em você manda na sua casa o cheque administrativo. Exato. Mas aqui no Brasil, teve época, 2015, 2016, 2017. Se você operasse com Bitcoin constantemente, o banco fechava a sua conta. Agora os bancos estão tudo querendo comprar tudo de Bitcoin, não é isso? Comprar as corretoras de Bitcoin. Exato. E começando a trabalhar e vender com Bitcoin, né? Você entra aí nesses... em gerais, acho que até o Nubank tem também. Nubank. O Mercado Pago me parece também. Tá prometendo ter. Só dizendo, o ideal é você ter autocustódia. Mas entre ter saldo em real e ter saldo em Bitcoin, pra você ficar 2 anos sem ver, porque você prefere o quê? Saldo em Bitcoin. Saldo em Bitcoin, né? Claro. É isso. O ideal é você comprar Bitcoin, uma corretora de verdade que você saca, como a Foxbit, como a Bipa, como a Bybit. Agora, se você não quiser usar um caminho desse, entre você ter real na conta e ter Bitcoin na conta do Mercado Pago, do Nubank, melhor Bitcoin do que real, não é isso? Sim, com certeza. Agora tem que ver se você tem tolerância a ver seu patrimônio caindo 10, 20% em real. Porque em Bitcoin, o Bitcoin continua sendo um Bitcoin, né? Se você não tiver sangue frio e estômago pra ver cair, você não vai ter estômago pra ver subir. É muito mais difícil você ver a porra dobrar e não vender do que ver cair 10% e não vender, não é isso? O Bitcoin começou a baixar aí, tinha um cara que tava com
uma grana lá, tirou tudo, vendeu, aí o Bitcoin subiu, ele foi e comprou mais caro. Mas tudo não. Mas Eu fico olhando assim, não tem estômago. Mas com mulher, com criança, a maioria das coisas na vida, se você deixar a emoção tomar conta, você se lasca. Sim. A emoção, a sua vontade é deixar a criança fazer o que quiser ou disciplinar ela. Disciplinar, lógico. Não, a vontade é você deixar a criança rir, brincar, não é isso? Sim, mas você tem que... Se você fizer a sua vontade, você vai destruir seu casamento, você vai destruir a criação da criança. Você não pode deixar solto, mas você tem que... O emocional não pode tomar conta. O racional tem que dominar a porra, não é isso ou não? Sim, é verdade. Sim. E agora, no mundo das finanças, você tem que ter um sangue frio muito grande, né? Para que as coisas aconteçam. Porque as coisas não acontecem a curto prazo. Voltando à Flórida, lembra que eu falei do Laszlo Haniaks, o cara que pagou 10 mil Bitcoin numa pizza? Lembro. Como é o nome? O Globo Repórter é uma cópia lá do 60 Minutes, não é isso? Sim. Teve um 60 Minutes, 10 anos depois, na casa do cara, ele morava na mesma casa, os filhos andando pra escola pública. Com um carro de 16 anos na garagem. Será que um cara que... Se o cara pagou 10 mil Bitcoin numa pizza, ele deve ter mais ou menos do que isso? Tem muito mais, né? O cara desse pode mandar os filhos dele andando pra escola pública aqui no Brasil? Não. Morar na mesma casa que todo mundo sabe Não. onde ele mora? Não. Sem ser condomínio fechado, gated community, porra nenhuma? Não. Hein? Não. Meu filho vai de patinete pra escola. Aqui no Brasil, ele não sai de casa. É Entendeu? dentro do condomínio ali, né? Olha lá. E olha lá. Não vai. Então, assim... Mas não tem primos, o guri do prédio, não tem os amigos de infância, não? Fica ali. Muito pouco. Muito é videogame, pouco. Roblox no outro É o tempo inteiro ali com os amigos em... Que idade tem? Não botou no karatê, no jiu-jitsu, não? Tá lá. Estranguladinho, aquela pressão. Um com 11 outro com 16. Mas futebol joga futebol. Gosta. Isso pelo menos ou não? Ontem fez 2 horas de futebol. E aí, agora, hoje a gente tá aqui no dia 7, né, quarta-feira. Amanhã ele tem mais 2 horas. Se o guri não joga bola, não joga arte marcial, não gostar de arte, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Eles são apaixonados por futebol, todos os dois, futebol e... Antes fazia o judô, porque a criança você tem que ensinar, tem que colocar no arte marcial. As habilidades básicas. Exatamente. Tem que saber se agora, quando voltar pra lá, o pessoal da Grayson me chamou pra colocar eles lá. Inclusive, um amigo em comum tá fazendo... Rapaz, eu treinei jiu-jitsu em quase todos os países que eu morei. Eu treinei jiu-jitsu na Holanda, na Alemanha. Porque era um lugar onde você convivia com brasileiro e tal. Você era bem-vindo, né? Sim. E tem muito americano descobrindo o jiu-jitsu e apaixonado pelo jiu-jitsu. Porra, todo mundo tá treinando jiu-jitsu. Pois é. É um negócio que é nosso. Não é... Não é... Mas assim, a técnica virou, né? Inclusive, a grande vitória da vida, a grande luta da vida do Hélio Gracie foi uma derrota, né? Isso foi a luta com o Kimura. Tipo assim, às vezes a derrota é a vitória, né? Aquela história do cego que testemunhou Jesus no templo porque ele é cego, que a mãe dele pecou, ou ele pecou, né? Os pais dele pecaram. É isso. As coisas acontecem de uma maneira que a gente não pode prever, né? Tem uma forma de ensinar, inclusive, de transmitir própria da gente, mas a gente não inventou o jiu-jitsu, não é isso? Não. Aprimorou algumas técnicas, mudou outras e tal. A interpretação de como é que você ensina, como é a burocracia, a relação dentro da academia e tudo, né? E assim, quando a gente voltar lá, até eu vou treinar, porque a gente começou um projeto chamado Use Mais Saúde, né? Primeiro porque minha filha vai casar agora, aí eu disse, eu tenho que caber dentro do paletó. Não, então... e a foto ficar... Meus netos veem, né? Exatamente. Tem que ser o auge do avô, tem né? Tem que ser, pô, tem que ser. Se eu vou, eu preciso cair bem, né? Aí desafiei lá a galera, porque eu disse, eu sozinho não vou conseguir. Porque eu nunca fiz academia. Mas se todo mundo estiver comendo doce dentro de casa, é de lascar, né? Comedor de açúcar, né? Chega domingo, todo mundo abrindo Häagen-Dazs lá, é de lascar, né? Pois é, e lá é barato, né? Não, rapaz, tem um menino, você já viu o Crachete? O sobrinho do seu brother lá de Léo Crachete? Léo. O menino já tá 300 dias só comendo carne e ovo, velho. O cara tá miserável. Mas ali nos Estados Unidos, velho, o cara fica comendo ribeye o dia inteiro, hein? Ali dá. Aqui que... Não dá o quê, velho? Dá o quê? Quanto é o quilo da carne que você paga lá no ribeye? Toda hora ele fica botando foto de 50, 80 dólares das compras dele lá. Mas o custo de vida... Não, depende. A qualidade da carne lá, é inferior, o boi... Lógico. Aqui é inferior a qualidade, mas o preço é mais barato. Mas se você compara a mesma qualidade da carne que é vendida lá com a mesma qualidade da carne que é vendida aqui, a carne lá é mais barata. Eu comprei esse ontem de R$60 o quilo.
Aratu, onde é que você vai comprar isso de $10 o quilo? Não existe, né? Isso Existe. Aonde? Existe em qualquer supermercado. O quilo, camarão é mais barato do que carne e do que frango. Não, mas a porra lá do esgoto do Vietnã, aquelas porra lá de... Não. Criado lá mesmo, caranguejo do Alasca lá. Aqueles. Um bicho desse sim, tamanho, exatamente. né? Você acha tudo isso? Siri, eu fiz uma muqueca de siri, pô. Tem. Não, mas aquele caranguejo do Alasca, que é aquele negócio do caninho, aquilo é lixo, né? Aquilo é tipo só uma salsicha de. Não, mas não é o caninho, é o caranguejo do Alasca de verdade, mesmo, de verdade. É outro sabor, outra coisa. Você acha os frutos do mar lá? Eu vou levar você pra você dar uma filmada lá, passar pro seu pessoal. O meu restaurante favorito morreu, pô. Os caras não faliram o Red Lobster, porra. Tá ruim pra caramba. Fechou a maioria das unidades já, não é isso? Não tá... E a qualidade lá baixou bastante do Red Lobster. Pois é, rapaz, o crachete lá tá botando pocando. É difícil o cara morar 300 dias na Flórida e não comer aquele lime pie, não é isso? Tem uma baiana chamada Drica. Drica do Acarajé, é o arroba dela. Cara, essa baiana dali de Boa Viagem, ela casou com um peruano e agora tá vendendo acarajé lá em Orlando. E só que ela não faz acarajé, ela faz sururu, ela faz... Caldo da zorra toda. Caldo de tudo. Mariscada, tá fazendo... Mas é pra entrega ou é... Não, você vai lá e pega ou você pode retirar. Mas ela não tem onde sentar e comer, é um ghost kit. Tem onde sentar e comer. Ela montou um trailer e aí é em um lugar onde tem vários food trucks ali. E... É muito mais econômico que você botar uma porra física, né? Sim. Cara, e tá bombando. Tá bombando. E é uma batalhadora, é uma baiana de verdade. Você vê pelo sotaque, pelas coisas que ela fala. E assim, acho de fuder a pessoa chegar e implantar a sua cultura, porque isso é nosso. Por mais que você tenha brasileiros lá. Essa mulher deve conseguir importar essas coisas lá, deve ser uma burocracia da zona. Cara, ela tá fazendo tudo de lá. Ela tá conseguindo. Entendeu? Ela tá conseguindo. A única coisa que é um pouco diferente é o camarão, porque o camarão seco lá é assim, eu já encontrei, mas é difícil. É em Salvador, você comprar um camarão seco que presta é difícil, imagine lá. Aí você pega uns camarão aqui cheio de como é o nome como é aquela porra daquele pó aquele corante lá. Aquele corante nojento. Eu quando comprava camarão seco, eu tinha que ir em Valência, porra, como é naquele lugar lá. Depois de Valência, Taperoá, que tinha um camarão sem a merda do pó asqueroso, não é isso? Sim. Você chega aqui nesse restaurante caro, é só como é o nome daquela coloral, aquela porcaria, né? Só colorido ali, enfim, aquele corante ali. Aqui, a única coisa que eu tenho dificuldade é com camarão seco, mas o resto a gente encontra tudo. Tem vários supermercados lá e tal. A vida na América ficou mais fácil por conta de acesso aos produtos, né? E o baiano... mais, é economia de escala. Agora, quantos brasileiros deve ter na Flórida? Meio milhão, e daqui a pouco vai ter 700 mil, 800 mil, bater 1 milhão, meu irmão, vai ter 4 vezes mais restaurante, público e tudo isso, né? O Léo criou uma comunidade, o Léo Crachete criou uma comunidade lá de baianos. Embaixada, né? Embaixada, e cara... tá bombando, Tá né? bombando, tem muito baiano. A gente às vezes demora a se encontrar, mas encontra muita gente boa lá, tem muito baiano morando lá, e a comunidade baiana tem crescido, e... Essa questão da alimentação, né, que é nossa, muito típica aqui, o caruru, o vatapá, a Drica faz tudo isso. O acarajé dela, inclusive, é completo. Tem um caruru, tem um vatapá, tem tudo. É bem completo. E sobremesa tem bolinho de estudante também. Eu comi passarinha frita, porra. Passarinha é fígado de boi, isso é fácil de encontrar lá ou não? Não, é o baço, eu acho. É o baço, mas é uma coisa fácil de encontrar. Sim, mas... Ou não? É porque o miúdo lá é difícil de encontrar. Mas existe, né? Existe. Se tem boi no país, você vai. Essa porra deve ir pra algum lugar, não é isso? Não sei o que eles fazem, mas, pô, é um negócio que eu mesmo não cocada, faz a cocada direitinho. Faz tudo. Você encontra tudo, você sobrevive. Então você quer pegar o azeite ali pra colocar no sangue. Bombando, comendo cocada. Eu vim de lá com a barriga bem estufada, com 94 quilos quase, tô com 86 quilos. Consegui baixar aí bastante. Aí 6 quilos. Começamos a fazer Use Mais Saúde lá. O desafio não foi sozinho e a gente conseguiu concluir. E não era só de restrição, né? Isso era também atividade. Atividade. Todos os dias, acordando 5 horas da manhã, 5h30, começando o exercício e parando por volta das 7. Então, assim... E é uma coisa que eu fiz por esse tempo e que vou levar agora o resto da vida, porque você começa a gostar, você começa... O corpo... Depender daquilo. Depender daquilo que você sente. Então, assim, eu tô contando tudo isso para incentivar a galera a procurar cuidar da saúde, porque não adianta você cuidar do financeiro, você ter um Bitcoin, se você não consegue viver. Pegar uma diabetes e nunca mais subir, nem com Tadala, né? Pois é.
Então, tem que baixar o nível de açúcar, nível de inflamação no corpo, tudo isso vale. Eu sei que você tem aí um problema aí de saúde também. Tenho vários, tem um monte de problema de saúde, rapaz. Mas acho que isso é decorrência da minha atividade, o estresse miserável, rapaz. Não tem como você fazer o que eu fiz e não ter sequela. Várias coisas que você conta, e uma coisa que você me contou foi... Você contou aí em vários podcasts já, mas aquela questão do acidente lá em... vários acidentes de você ver família, velho. Você vê família, você vê um outro morrer, o guri vendo a mãe e o pai morrer. Acidente de veículo é a coisa que mais mexia comigo. Mais mexia, pior do que qualquer assassinato. Porque o acidente, quando você toma um tiro de alguém, ou você deu testa, ou você se meteu, não é isso? Ou você foi matar o cara, não é isso? No mínimo, você estava num lugar que você não devia estar. O cara que acontece... O acidente, o cara normalmente não é vagabundo, não tinha como evitar de estar ali, não tem culpa nenhuma, não é isso? O cara pode não andar de carro? Não. É inevitável. Não tem como, é um negócio que o cara não tem culpa nenhuma, não tem como evitar, não é isso? Tá se deslocando eles para um lugar e tal, e acontece um acidente, uma distração de um, de outro, enfim, ou algum problema no carro dele ou do outro e essas estradas merda aí, né? As estradas, né? Agora os pardais todos funcionam direitinho, né? Aí isso funciona, pô, arrecadação, né? Isso funciona. Limite de velocidade, arrecadação. Eu gosto muito do sistema americano, né? O sistema americano, você viveu lá, você sabe. Então, se você tá andando na rua, tá correndo, a viatura tá ali, pegou você, a depender da velocidade, você vai preso na hora. Não, e se você não pagar multa de trânsito, detesta, vai preso também, né? Você vai preso também. E a maioria das multas você tem que se defender no judicial. Se justificar, tomar um sabão, não é isso? Exatamente. Aquilo que você vê no YouTube, aí tem vários canais, né, de juiz falando, dando sabão no pessoal. É aquilo mesmo, é aquilo que acontece. E, além do mais, é tido como crime, né? Então, a infração de trânsito, que aqui no Brasil é infração de trânsito, lá é crime. Administrativa, né? Lá não, é aqui crime tem mesmo. crime de trânsito, matar alguém, culposo... mas lá não, lá se você... Excesso de velocidade é crime, entendeu? Excesso de velocidade é crime. Então, é diferente. Eu gosto muito desse modelo que responsabiliza, que puxa ali mesmo. Em vez de arrecadar. Em vez de buscar aqui, ele não quer. Ele quer que você todo dia passe ali e pague. Você vai pagar sua multinha, mas vai doer também na alma. E você, a depender da multa, você você perde o direito de dirigir, perde a carteira e vai ter que fazer ali uma autoescola, serviço comunitário. E aí, então as pessoas respeitam. O respeito vem pela dor. Me diga as motivações que eu te digo os resultados, não é isso? Exatamente. Vale a pena ser vagabundo lá? Não, de maneira nenhuma. Aqui você tem suas dúvidas, né? Sempre, né? Você vai ser otário? Você vai ser o único pagando em PTU pra depois fazer o refis e pagar sem juros 10 anos? Hein? Né? Mas é isso, pessoal. Estamos chegando aí ao final e queria muito agradecer você por esse momento aí. Esse momento com a gente aí, poder falar para os nossos usuários, para as pessoas que curtem aí a Uzi. E queria, já tem um convite lá nos Estados Unidos, a gente tá junto, a gente gravar alguma coisa lá com os amigos lá no Fellas. Rapaz, se a gente pegar lá, Éder, os caras vai ser muito porreta. O Éder, inclusive o brother que eu tava acompanhando, nunca mais ele postou, o cara foi preso, tá lá em Laredo, preso lá no ICE. O brother que foi. E o Éder lá também foi assim. Meteu ilegal, podia ter morrido. Um foi de bicicleta, tá lá preso. Cada um tem uma história, né? De chegar nos Estados Unidos tem várias maneiras de se chegar. Não, o ideal é você fazer legal. Faz seu visto e vai. É isso. E assim, eu queria ter ido para os Estados Unidos morar desde 2017, né? Consegui concretizar isso em 2021. Mas qual foi a dificuldade? A mulher, as crianças, foi o quê? Não, a empresa, no início, o negócio. No início os negócios, mas aí veio a pandemia e pra mim foi... Todo mundo aprendeu a fazer porra toda Pra mim foi uma escola muito grande, o home office.
Uma empresa de tecnologia já estava preparado com VPN, com tudo, já tinha tudo implantado. Só faltava cultura mesmo. Só faltava cultura. E isso ajudou bastante. Então, eu fiquei, na época da pandemia, 4 meses nos Estados Unidos. Foi um teste de janeiro a abril de... Acabou, meu irmão. Você deixou a mulher nunca lavar prato. A mulher nunca mais lavar prato, nunca mais secar roupa. Aonde que vai querer sair de linha, não? Hein? A segurança, a comodidade, a cultura, Se outra sentiu o coisa. gostinho difícil de tirar, né? Aí decidimos ir, fomos em novembro, já tínhamos consultado advogado, já sabemos todos os processos, demos entrada, em um ano ali saiu o Green Card, em 6 meses, na verdade foi menos de 6 meses, antes de completar 6 meses, 5 meses e pouco, foi aprovado o meu Green Card, e acabou demorando de emitir, porque foi ali na mudança e várias regras que fizeram, aí emitiram já no final do ano. Aí meu meteu Green as Card. crianças na escola. A criança na escola ficou com 3 meses, eu já coloquei e foi. Porque lá é ilegal e tudo os caras aceitam, não querem nem saber, né? Lá é o seguinte, você não pode colocar antes de você dar entrada no visto, senão você pode correr o risco. Violando o negócio. Exatamente. Né? Você tá violando Depois o que visto você atual. der entrada, aí sim, aí acabou. Você não tem complicação nenhuma. Aí os meninos foram pra escola. Mas mesmo filho de legal lá, os caras não fazem nenhuma restrição, eles querem Não, criança não na escola, fazem. né? Querem a criança na escola. Não tem problema algum. E a estrutura da escola é fenomenal, como já falei. Depende de onde morar. Depende de onde morar isso também. Depende de onde morar. Você tem que... A escola é reflexo do IPTU que você paga. Falando assim... Não é só IPTU, é da participação dos pais na vida da escola. Sim. Na Espanha, por exemplo, como nos Estados Unidos, as melhores escolas que eu tive experiência de conhecer não eram públicas nem privadas. É o que o americano chama de charter school, né? Que é escolas concertadas. Que os pais se juntam pra botar uma grana pra fazer algumas coisas e ainda recebem o dinheiro do Estado pra outras coisas, não é isso? Inclusive, eu tinha um projeto pra Madrid, a gente teve até lá pra olhar e a gente foi ver algumas escolas. Rapaz, Madrid é de lascar. Rapaz, a tributação na Espanha de patrimônio, o cara tributa patrimônio do cara. Mas você tem a lei do Beckham, certo? Tem exceções. Mas aí você ganha 5 anos ali e... Sim, aí depois de 5 anos você vai querer se picar com o menino já tudo. Brasil com Espanha você tem... Acordo acordo. Isso, mas acordo... Aí você tem que manter a porra da residência... Aí você tem que manter 2 contadores, 2 declarações, você tem que fazer compensação tributária. Rapaz, eu não sei não, viu? Os caras queriam meter Shakira na cadeia por causa de 2 dias a mais de residência. Eu não sei se eu queria residir na Espanha, não, viu? Eu só residiria na Espanha se não tivesse jeito. Eu pensei e desistimos, mas foi uma das opções que a gente viu também. E aí Estados Unidos ganhou e... Enfim, pois é. Não tem... É um lugar que hoje a gente está vivendo. Não, entre Espanha e Portugal, eu preferia morar em Portugal. Portugal é mais barato, mesmo idioma. Sim. Assiste televisão. Rapaz, quando eu fui em Portugal a primeira vez em 98, o sotaque do português era diferente. O número de brasileiros lá e programas brasileiros na televisão neutralizou o sotaque do português. Já tá bem diferente mesmo. Pois é, a política em relação ao Bitcoin lá é 3% depois de um ano. Você provou que o Bitcoin ia ser um ano, é 3% o imposto. Muito mais facilidade, muito menos custo. Assim, em regra, quando o país é menor, é menos totalitário, né? É menos totalitário. Porque tem menos órgãos, menos controle, Sim, menos capacidade de você impedir que você saia do país, né? Sim. E tem uma ligação também. O que eu amo fazer é comer, né? Então Não, mas os dois aí é pau a pau. Espanha e Portugal, a parte da comida é pau a pau, né? Não? Pau a pau, a Europa em si, né? Tem uma culinária... Eu já não gosto muito da culinária americana. E eu que morei em Bolonha, bicho, o melhor sorvete pão do mundo, rapaz. Sim, Bolonha. Porque, eu morei na Itália, imagine. Não tem comparação, né? Pro cara realmente virar uma baleia, uma bola, né? Sim. Tem um restaurante muito antigo em Bolonha, né, que eu fui há pouco tempo, não tô lembrado o nome agora, fui comer lá onde inventaram o molho à bolonhesa, né? O hospital que a Ayrton Senna tomou o óbito foi lá, o Hospital da Maggiore. Né? Tem até uma plaquinha lá de tal, assim e tal. Um hospital mais antigo que o Brasil, tem muito mais de 500 anos, né? A universidade lá, se não me engano, é a mais antiga da Europa. É uma cidade universitária, né, Bolonha? Tem muita gente estudando ali. É uma região bem legal, né? Aquela região da Itália ali. Mas enfim, gente. Obrigado, Renatão. Valeu aí pela audiência de vocês. E fiquem aí com o nosso segundo podcast, que entra em uma semana. Então vai ser semanalmente.
Agora, só uma parte em relação a esse negócio de comida da Espanha, de Portugal e da Itália. Os melhores doces italianos, portugueses, galegos, espanhóis que eu já comi na minha vida não foi nesses lugares, foi lá na Flórida. Viu? A melhor comida cubana que existe, como é o nome daquele restaurante perto do aeroporto lá. O fato do cara ter liberdade, migração e dinheiro atrai, inclusive, as melhores coisas dos outros países, não é isso ou não? Atrai. Rapaz, a torta de Santiago que minha avó fazia, bicho, as coisas no interior da Galícia, você encontra, tipo, top na Flórida, porque tem migração, tem liberdade, tem acesso a ingredientes tudo, né? e tudo Pois mais, É isso aí. Canola e não sei o que. Todos os doces que tinha na Itália, na Flórida você achava igual ou melhor, não é isso? Na Flórida você acha. Tem bons restaurantes na Flórida que, enfim. Valeu, pessoal. Minha honra.